Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. Nesse vídeo, eu vou falar com você sobre audiência de instrução e julgamento, lembrando a conhecer as minhas redes sociais e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Muito bem, audiência de instrução e julgamento. O que é instrução? Instrução é a colheita de provas no processo. Instruir o processo é colher as provas do processo. Okay? É claro, desde o começo, desde a petição inicial, provas já são trazidas aos autos. Prova documental, por exemplo. Só que um mecanismo de prova, na verdade, dois dos principais mecanismos de prova, eles são orais. Eu estou falando com você da prova testemunhal e do depoimento pessoal. É a prova oral, então ela é falada por alguém e ela é ouvida pelo magistrado. Então, precisamos da oitiva das pessoas, nessa audiência. Por isso que é audiência, é para ouvir e para ver aquela prova oral ser colhida. Okay? Então, quando eu vou falar com você de conceito e aplicabilidade da audiência de instrução e julgamento, realmente ela é esse instituto que se aplica quando há necessidade de prova oral. Quais são as provas orais? Depoimento pessoal, que acontece da parte, e prova testemunhal. Não havendo necessidade de colheita de prova oral, o magistrado não designa a audiência. Ele pode até fazer o saneamento, ele pode até instruir o processo, por exemplo, com uma prova pericial, porém ele só marcará, só designará a audiência de instrução, debates e julgamento se houver necessidade de prova oral. Ok? Vamos lá, então, com alguns detalhes a respeito desse instituto jurídico. O primeiro deles é a publicidade. Os atos processuais são públicos, está lá no artigo 93 da Constituição. Dada a publicidade, a audiência deve ser feita de portas abertas. Okay? Esse é o regramento jurídico, dada a publicidade do processo. Okay? Salvo, obviamente, os processos que tramitem em segredo de justiça. Quando o processo tramita em segredo de justiça, aí não. Aí a audiência pode ser feita a portas fechadas, inclusive, para quem já frequenta o fórum sabe, coloca-se lá uma plaquinha na porta da sala de audiência, onde está escrito audiência em segredo de justiça não é. Okay? Vejamos outros detalhes a respeito da audiência. Quero falar com você do procedimento dessa audiência. Primeira coisa, as partes precisam estar presentes nessa audiência? Na verdade, não há essencialmente uma necessidade de que autor e réu estejam. Essencialmente. Porém, coisas, circunstâncias, detalhes podem sim estabelecer a necessidade de que a parte compareça. Se a parte foi intimada para depoimento pessoal, ela deve comparecer, porque senão toma a pena de confissão. E aí, presunção de veracidade dos fatos. Também, ainda que a parte não tenha sido intimada para depoimento pessoal, como a audiência de instrução, debates e julgamento começa com a eventual possibilidade de acordo, o advogado, para que possa comparecer à audiência sem o seu cliente, o advogado tem que ter na sua procuração poderes para transigir, poder para fazer transação, fazer acordo. Então, numa audiência de instrução e julgamento, se não houver intimação da parte para depoimento pessoal e a procuração do advogado contiver poderes para negociação, a parte não precisa comparecer. Por outro lado, comparecimento do advogado é obrigatório. E o Código estabelece uma sanção muito grave para o não comparecimento do advogado. Na verdade, o advogado não é punido, é uma consequência muito grave para o processo, porque as provas requeridas por aquele advogado poderão ser descartadas pelo magistrado. Então, de repente, o advogado arrolou testemunhas e não comparece. Aquelas testemunhas simplesmente não serão ouvidas. E aí você vai me perguntar, mas Antônio, e se o juiz quiser ouvir as testemunhas mesmo sem a presença do advogado? Aí ele pode. Aí não tem problema algum. Okay? Porém, se o magistrado
quiser dispensar as testemunhas, caso o advogado não compareça, ele poderá fazer isso. E, obviamente, como você já sabe, o ônus da prova é de quem alega. Se o advogado arrolou testemunhas, é porque ele quer que essas testemunhas digam alguma coisa que interessa ao cliente dele, né? Então, se esse advogado não comparece, ele pode efetivamente ter a não produção dessas provas, o que muito provavelmente vai levar ao insucesso da demanda. Ok? Muito bem. Outra coisa, um ato formal da audiência é o pregão. O pregão é a chamada. Então, uma vez instalada a audiência, uma vez dado o start nesse procedimento, o primeiro ato da audiência é o pregão, é a chamada. Então, o oficial de justiça anuncia a audiência do processo número tal, autor fulano, réu beltrano, advogados, OAB. Justamente porque imagina que, não comparecendo alguma dessas pessoas, a audiência ou poderá ser adiada, ou outras consequências poderão advir. Presunção de veracidade, não é? Então, se você tem lá uma das partes que foi intimada para depoimento pessoal e ela não aparece, tem a punição lá da pena de confesso, né? A pena de confissão. Então, para que possa imputar a essa pessoa essa penalidade grave, precisa ter a formalidade de anunciar publicamente o início da audiência. E esse anúncio do início da audiência, com essa chamada oral das partes e dos seus advogados, é o pregão, como você está vendo aí. Feito o pregão, todo mundo entra lá na sala de audiência e tenta-se a conciliação. Diz lá assim, Antônio, mas já não houve vários atos processuais falando de tentativa de conciliação? Você tem lá a audiência do 334, você tem a possibilidade de em qualquer momento aconteça a conciliação. De novo, na audiência de instrução e julgamento, o magistrado tentará a conciliação? Sim. Nunca esqueça, é princípio do Código de Processo Civil que todos os envolvidos no processo busquem sempre a solução consensual da controvérsia. Okay? Comprovadamente é um dos melhores mecanismos de solução de controvérsia. Okay? Então, o magistrado vai, no início da audiência, tentar conseguir a conciliação. Okay? Além disso, tentada a conciliação, se houver conciliação, o processo acaba, e se não houver conciliação, essa é a ordem de produção das provas. Peritos são ouvidos, já lembrando a você, conforme vimos lá no vídeo de prova pericial, não é tão frequente assim a oitiva do perito. Depois, colheita de depoimento pessoal e depois colheita de prova testemunhal. Lembra, quem falou primeiro no processo? Qual a primeira pessoa que fala no processo? O autor. Aí o juiz manda citar o réu e depois fala o réu. Então essa ordem, primeiro o autor, depois o réu, acontece também na audiência. Depoimento pessoal do autor, depoimento pessoal do réu. Testemunhas do autor, testemunhas do réu. Ok? Então, essa ordem de produção das provas do processo segue a ordem de argumentação do processo. O que primeiro argumentou é o que primeiro vai ter as suas provas produzidas no processo. Então, colhidas as provas orais, depoimento pessoal e provas testemunhais, as partes partem para os debates, okay? Que eu prefiro chamar de alegações finais. Porque quando a gente fala a palavra debate, alguns até imaginam, né? Os alunos dizem, mas professor, vai ter um quebra-pau na sala de audiência do juiz? O pessoal já me perguntou isso lá nas salas de aula, nas faculdades. Não, não é debate no sentido de embate. São alegações finais. Okay? Então, as alegações finais, elas são feitas, obviamente, primeiro as do autor, depois as do réu. E ela é feita oralmente, na audiência. Tá? Então, como você está vendo aí, as alegações finais, em regra, são orais. Então, o juiz dá a palavra para o advogado do autor, aí o advogado do autor dita para o escrevente de sala as suas alegações finais, nisso o advogado do réu está ali também, está ouvindo. Depois, o advogado do réu vai lá e faz também as suas alegações finais, depois de ter ouvido as alegações finais do autor. Muitas vezes, o magistrado
passa essas alegações finais para a modalidade escrita. E aí nós temos os memoriais. Mas lembra da dinâmica do processo? Na apresentação da alegação final oral, o advogado do réu estava ouvindo a alegação final do advogado do autor. Essa mesma dinâmica precisa acontecer na alegação final por escrito, de maneira que haverá o prazo para as alegações finais escritas do autor. Quando essas alegações finais do autor forem juntadas aos autos, aí o advogado do réu vai ser intimado para apresentar as suas alegações finais. Obviamente, depois de ler as alegações finais do autor. Por isso que o código fala assegurado o acesso às alegações finais do autor, para ter a mesma dinâmica da audiência. Ok? E aí, apresentadas as alegações finais, será proferida a sentença. Daqui a pouquinho eu vou falar dela. Mas antes, eu quero falar com você da possibilidade de adiamento da audiência de instrução, o que é bastante simples. As partes podem convencionar, elas podem peticionar em conjunto, pedindo efetivamente o adiamento, a mudança de data da audiência. A ausência de qualquer das pessoas que devam participar, essa ausência deve ser justificada antecipadamente. Ela deve ser comunicada antecipadamente ao magistrado. Aí você vai falar assim, mas Antônio, peraí, eu sou advogado, eu estou indo para o fórum. Deus o livre, sofro um acidente, sofro um mal súbito, ou estouro o pneu, ou tem um congestionamento na estrada. E aí? Eu não vou comparecer e eu não vou conseguir comprovar antecipadamente. Como é que fica? É verdade. Não se preocupe, porque a jurisprudência é muito atenta a esse tipo de coisa. Esses eventos incertos e eventos que fogem ao controle do advogado, eles vão poder ser praticados depois. Porém, pode ser que exista um trabalho maior. Okay? Então, a audiência, o juiz está lá na sala de audiência, o advogado não apareceu. O que o juiz faz? Cumpre a lei. Faz a audiência sem o advogado. Depois verifica se esse advogado não compareceu porque ele passou mal. Refaz a audiência. Antônio, e se foi proferida a sentença? Aí dá mais trabalho. Aí vai ter que apelar para refazer a audiência e refazer a sentença. Porque uma vez que a sentença é proferida pelo juiz, o juiz não pode voltar atrás. Ele cumpriu a função dele quando ele entregou a sentença. Ele não sabia que o advogado não compareceu por um mal súbito. Então tem que ter apelação, e aí o tribunal dá provimento à apelação. Claro, o tribunal vai analisar se aquela falta realmente era relevante a ponto de conceder ao advogado que seja refeito o processo. Mas, se o tribunal entender que é o caso, ele anula a sentença e manda refazer tudo aquilo. Ok? Ou atraso injustificado do início da audiência por mais que 30 minutos. Ok? Esse atraso injustificado é aquele que não decorre do excesso de serviço. Okay? Então, às vezes, tem muito serviço, uma audiência atrasa por conta de testemunhas, por conta de alguma circunstância excepcional. Isso não importa em adiamento da audiência. Só o atraso injustificado que permite o adiamento da audiência. E uma vez na audiência, como eu já tinha te falado, feitos os debates orais, ou, depois disso, por escrito, será proferida a sentença. Sentença pode ser proferida em audiência, e nesse caso as partes já saem intimadas, ou nós podemos ter a sentença em gabinete. Sentença em gabinete, muito utilizada quando o magistrado defere a apresentação de memoriais por escrito, e aí depois que os memoriais das duas partes são juntados aos autos, o juiz profere a sentença. Okay? Audiência de instrução e julgamento. Sistema para a colheita das provas orais e, quando for o caso, alegações finais orais e sentença. É isso aí. Grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.